Daniel capítulo 1, lemos assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa cidade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Irmãos, a Babilônia foi um reino que Deus permitiu que escravizasse o povo de Israel. Assim como Deus permite muitas vezes que o nosso inimigo, que o maligno, haja na vida da gente, quando a gente dá oportunidade, quando a gente dá ocasião ao diabo, quando a gente dá liberdade para que ele venha agir em nós, Deus permite que o maligno haja nas nossas vidas. Da mesma forma acontecia com relação ao povo de Israel. O povo de Israel havia desobedecido grandemente a lei de Deus. E a promessa desde o início, o acordo, a aliança que havia entre o povo e o próprio Deus era o seguinte: se vocês pisarem na bola, se vocês não cumprirem
aquilo que está acertado na lei, vocês vão sofrer consequências, vocês vão ser feitos escravos de novo. E dessa maneira aconteceu, meus irmãos. O povo de Israel ficou 70 anos cativo em um país de língua estrangeira, em um país que adorava deuses que não conhecia o Deus de Israel. E meus irmãos, esse episódio ele ficou marcado não só na história de Israel, mas como um marco espiritual para a igreja de Jesus de todos os tempos. O livro de Apocalipse vai usar algumas figuras do Antigo Testamento para esclarecer algumas coisas, para que a igreja entenda. E uma dessas figuras que ele usa é a figura da Babilônia. Assim como ele usa Jezabel, uma personagem que foi real lá no Antigo Testamento, para poder esclarecer um comportamento de uma mulher que estava vivendo lá em uma das igrejas do Apocalipse. Ele chama essa Jezabel. O livro de Apocalipse vai chamar para a gente de Babilônia, uma grande cidade. Você vê isso nos capítulos finais do livro de Apocalipse, que sintetiza todo o governo das trevas. Uma cidade que comandava vários outros reinos, que fazia com que o comércio do mundo inteiro girasse em torno dela. Ela é chamada de mãe de todas as prostitutas, o lugar de toda devassidão. E meus irmãos, a Babilônia acabou se transformando numa figura profética para todo o governo do reino das trevas. É interessante a gente olhar para como o governo da Babilônia funcionava lá na antiguidade e entender que a forma como o reino das trevas ele se organiza, como ele prioriza certas coisas, como ele manipula pessoas, desde aquela época, da mesma maneira, ele continua agindo até os dias de hoje. A forma como o mundo se move debaixo do governo do reino das trevas é ainda o mesmo sistema babilônico. Por isso esse texto é tão importante para a gente. Ele não é só sobre Daniel, tantos e tantos séculos antes de Cristo. Ele é sobre nós, andando no meio da Babilônia e tentando ao mesmo tempo sair dela, tentando ser usado, manipulado por ela, mas sendo usado por Deus para estar infiltrado no meio dela. Você consegue enxergar um pouquinho disso que eu estou dizendo? O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E alguns instrumentos de Deus foram levados também. E alguns desses instrumentos não eram ferramentas, eram instrumentos humanos. Jovens de boa aparência, com um grande potencial para o reino de Deus. Príncipes em Israel. Você consegue enxergar que o reino das trevas continua selecionando filhos de Deus para trabalhar para ele? No meio do povo de Deus, existem pessoas com um potencial gigantesco. Eu quero falar principalmente nesse momento, não só para jovens, mas para pais de jovens e de futuros jovens. Você precisa entender as estratégias que Satanás continua usando até os dias de hoje. É a mesma. Seleciona jovens com grande potencial. O texto descreve para a gente que os rapazes eles eram bonitos, eles eram inteligentes, eram a nata da cultura do povo judeu, gente que vinha sendo preparada para governar a nação. Filhos de gente importante ali. E o que acontece é que eles são recrutados, presta atenção, eles eram recrutados agora para trabalhar a serviço do inimigo. E colocados dentro da casa do inimigo. Filhos do povo de Deus, colocados na casa do inimigo, para servir ao próprio inimigo. Essa é a realidade que eu estou vendo no mundo hoje. Cada vez mais escancarada. E a primeira coisa que a gente vê ele fazendo no texto é oferecendo uma bandeja para esses jovens. É ele entregando algo para nutrir essa rapaziada. E meus irmãos,
Às vezes, quando Satanás começa a fazer isso com os jovens não têm essa sacada que Daniel teve, de entender que eles podem sobreviver e ficar, inclusive, mais forte, se eles recusarem essas contaminações. Eu falando dessa maneira, talvez vocês não consigam entender plenamente. Na cabeça dos jovens, bandeja de Satanás, eles pensam que há alguma proposta sexual. Às vezes até é. Mas isso é tão sutil, meus irmãos, e o sistema da Babilônia vai entrando com jeitinho na vida da gente. Porque está em praticamente tudo que a gente vai fazer. Um pouquinho antes do culto começar, eu recebi uma mensagem, agora no finzinho da tarde, de um amigo, um grande homem de Deus, que eu tenho um profundo respeito e amizade. E ele me compartilhou uma luta muito grande que ele está passando. E ele conseguiu um trabalho. Ele vinha endividado. Ele conseguiu um trabalho numa multinacional. E esse trabalho dá plano de saúde. Esse trabalho, ele dá ticket de alimentação, dá um salário bom. Ele vai conseguir resolver os problemas. Ele já tinha um negócio, ele deixou a esposa e ele foi se dedicar a esse trabalho. Mas, meus irmãos, um jovem dentro da casa dele, o filho dele, está precisando de muita atenção nesse momento, porque assim como está acontecendo com todos os nossos filhos, o reino das trevas, o sistema babilônico, está tentando aliciar. E a crise dele é simplesmente a seguinte: eu aceito essa bênção de cá, porque realmente é uma fina iguaria esse salário, esse emprego que eu estou tendo. Ou eu largo tudo para eu passar mais tempo com o meu filho, enquanto ainda tem jeito. E você sabe o que ele fez? Ele ligou para mim e ele falou o seguinte: eu perguntei para Deus, e sabe quando você pergunta e você não tem clareza da resposta? Eu sei, e você também sabe. A gente vive essas coisas o tempo todo. E ele virou para Deus e falou o seguinte: fala com o pastor Clériston e eu vou ligar para ele e você vai dar a resposta. E ele me falou, eu orei isso ontem à noite. Adivinha quando foi que eu comecei a elaborar essa mensagem? Ontem à noite eu perguntei para Deus, o que é que o Senhor quer que eu pregue? E meus irmãos, às vezes quando eu faço essa pergunta, a mensagem vem assim como um raio na minha cabeça. Mas às vezes não. A mensagem da semana passada, por exemplo, só para contar um pouquinho dos bastidores para os irmãos, eu abri a minha Bíblia. E eu perguntei para Deus, Antigo Testamento ou Novo Testamento? E Deus me falou, Antigo Testamento. E desses livros aqui, qual livro? Ele me mostrou o livro. E desse livro aqui, um livro de uns 60 e tantos capítulos. Qual capítulo? Ele me mostrou o capítulo, um capítulo gigantesco. E eu comecei a ler o capítulo, meus irmãos. E fui lendo, e nada. Nos 2 últimos versículos do capítulo, Deus me mostrou. Aí veio como um raio a mensagem inteira. A mensagem dessa quarta está aqui. E, meus irmãos, foi uma mensagem que eu tenho ouvido testemunhos do impacto que ela tem causado no coração das pessoas. Era aquilo que Deus queria falar para os filhos. Esse irmão, ele orou ontem à noite. E ontem à noite Deus me deu essa mensagem. Que não é só para ele. É para vocês também, porque eu estava orando o que Deus queria falar com vocês. O sistema da Babilônia mostra que você pode se dar bem e prosperar com aquelas coisas que Ele está te dando. É pecado comer carne? Não é. É pecado comer aquelas coisas que estavam vindo da mesa do rei? Aparentemente, meus irmãos, não era pecado, por exemplo, na cultura judaica, eles beberem vinho. Mas, meus irmãos, Daniel entendeu que ele podia viver com menos e recusar qualquer coisa que fosse suspeita de contaminação espiritual. Aqueles alimentos consagrados a divindades, a tantas coisas que estavam ali, ele entendeu que o menos com Deus pode fazer ele ir muito mais longe. Ele recusa aquilo que os outros rapazes de repente até estavam comendo, mas ele e os outros 3 entenderam que não.
Ali existiam muitos e muitos eunucos, alguns vindo de outras regiões, e comendo bem, se alimentando com bastante proteína. Não tem lógica, meus irmãos, não dá para eu pegar esse texto da Bíblia e tentar tirar uma doutrina vegetariana. Não foi algo físico, foi algo espiritual. Entendendo que foi algo espiritual, você aplica isso a muitas áreas da sua vida. Quando Satanás apresenta para você caminhos que no primeiro momento não tem problema nenhum. Mas se você entende que aquilo está dentro do sistema babilônico, aquilo é uma armadilha para que você não viva plenamente aquilo que Deus quer para você, chuta para o alto, mas chuta assim sem medo. O que Daniel fez, meus irmãos, na liderança ali com os seus amigos, foi dar um passo de fé. Que prova ele tinha de que depois de 10 dias ele ia estar mais forte do que os outros? Que prova ele tinha que depois de 3 anos ele estaria em condição muito melhor do que todos os outros? Ele não tinha prova, porque a fé é a certeza das coisas que você não vê. Você entende que Deus é poderoso para fazer e você dá o seu passo. E você simplesmente crê que aquilo é importante. E que Ele vai agir. Essa semana aconteceu um fato curioso. Deus vai desenhando, a mensagem no coração da gente. Todas as mensagens que eu fui colocando no canal, eu não tirei nenhuma. Então, mensagem de quando, logo do ano que eu fui ordenado ao ministério, ainda está lá. E uma mensagem de uns 2 anos atrás, uma pessoa entrou e assistiu essa semana e colocou um comentário. E era a mensagem que eu testemunhava para a igreja, quando eu resolvi acreditar que era possível ser um pastor de tempo integral e abrir mão do meu cargo efetivo na escola, porque não dava mais para eu continuar em 2 trabalhos com criança para cuidar, com um filho para criar para o reino de Deus, a criar para a televisão tomar conta, para criar para a creche tomar conta, até dá, meus irmãos, para eu ter 2 empregos. Mas, meus irmãos, para eu criar um filho com cuidado mesmo para o reino de Deus, para ele não ser aliciado para o reino das trevas, eu precisava fazer isso. E a irmã entrou lá no meu canal, assistiu essa pregação justamente essa semana, e ela falou o seguinte: eu fiz isso também, pastor. Deus me cobrou isso, foi a melhor decisão que eu tomei. E foi algo importante que eu fiz. Aí eu pergunto para você, como é que vai ser a dívida desse meu amigo, se ele tomar essa decisão que eu vou falar para ele tomar? Quem vai pagar a dívida? Eu? Irmãos, quem é que ia fazer Daniel mais forte, comendo só legume, meus irmãos? A gente já fez aí, aqui na igreja, jejum de Daniel algumas vezes. Não baseado nesse texto, mas no outro texto mais para frente. 21 dias só comendo vegetais. Irmãos, eu tive que fazer buraco no cinto. Você abrir mão do sistema babilônico para você realmente viver descontaminado, acredite, tenha fé, você vai mais longe. Quem te sustenta não é o seu trabalho, quem te sustenta é Deus, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Irmãos, quantas vezes eu tenho repetido isso aqui na igreja? Para de cantar, por exemplo, aquela música da Laura. Seguro estou nos braços, completa, daquele que nunca me deixou. As pessoas cantam que Deus nunca deixou, mas têm medo de tomar certas decisões e ficar desamparado. E se eu for fiel nos meus dízimos e ofertas, o que eu vou fazer com as outras coisas? Você não crê que Jesus, Ele não te deixa. E se eu abandonar esse trabalho desonesto? Esse trabalho que está roubando meu tempo da família, esse trabalho aqui que está sendo excessivo e eu estou tendo que largar meu ministério por causa dele. O que eu vou fazer? Das duas, uma, você crê nisso que você canta ou para de cantar. Porque não é Deus que sustenta você na sua cabeça, é o seu trabalho, é o seu salário, é o sistema babilônico que sustenta a sua vida. A história ela continua.
E o segundo passo que o sistema babilônico tenta fazer com aquelas crianças não, né? Com aqueles moços, com aqueles rapazes. Eu estou acostumado a falar com criança já na terça-feira. Irmãos, a Babilônia muda o nome dos servos de Deus. Você pega, por exemplo, um cara tipo o Ananias, deixa eu ver se é o Ananias mesmo. Olha só, Azarias, e transforma em Abednego. Abednego significa adorador de nego, um deus lá da Babilônia. E Azarias significa Yahvé ajudou. Sabe o que isso significa? Os nomes para a cultura hebraica, e eu iria até mais, eu vou extrapolar um pouquinho, os nomes para Deus, eles carregam a identidade da pessoa. Não é à toa que de fora a fora na Bíblia você vê Deus mudando o nome de pessoas. Agora você não é mais Abrão, agora você é Abraão. Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. O profeta tem um filho, bota o nome do seu filho disso daqui. Porque o nome carrega a identidade da pessoa. E a identidade aponta para o seu propósito, que aponta para o seu destino. Então se ele mexe na sua identidade, ele tira aquilo que Deus escreveu para a sua vida, ou melhor, ele tenta tirar. O tempo todo, meus irmãos, o reino das trevas está tentando tocar na identidade dos nossos jovens. Eles não sabem mais quem eles são. Eu ouvi um pastor que faz um trabalho de evangelização na parada gay, por exemplo. E ele fala que ele vai parar, não para julgar as pessoas nem nada, só para orar. E olha a descoberta que ele faz, a mesma que a gente faz com os moradores de rua, tudo filho de crente. Chega lá com aquele nome de guerra de drag queen e tal. Qual o seu nome? Meu nome é Eliseu. Meu nome é Mateus. Meu nome é Israel. Tudo filho de crente, tudo nome bíblico. Eles foram trazidos ao mundo com uma identidade, mas o sistema babilônico disse para eles que eles são uma coisa que eles não são. Vocês não têm noção. Eu acredito que a maioria de vocês não tem noção do que está acontecendo na cabeça da nossa juventude. Por anos eu trabalhei com adolescentes, meus irmãos, muito antes de começar a dar aula nas escolas. E, meus irmãos, eu pude ver uma deteriorização da identidade cada vez maior com o passar dos anos. Eles não sabem mais quem eles são. E vai para além da questão da identidade de gênero. O jovem chega, por exemplo, numa faculdade, às vezes criado na igreja a vida inteira, mas sem fundamento. Sem o fundamento que vai fazer com que ele fique firme. Ele chega lá e ele não sabe mais quem ele é. Vai culpar a faculdade por isso? É o sistema babilônico. Você pode ir para lá, mas você vai estar infiltrado. Você não tem que ser parte daquilo. Você não tem que ser manipulado por aquilo. Mas o que está acontecendo é... as pessoas estão sendo bombardeadas por coisas que vão destruindo a sua identidade. Não sabem mais o que são. E muitas vezes filhos que foram ensinados várias vezes ao longo da vida, que Deus mandou alguém dizer: você é meu filho amado, eu tenho isso e isso de qualidade sobre a sua vida, que eu coloquei na sua vida para que você seguisse esse rumo. Quantas crianças eu conheço que quando elas eram crianças a gente via: esse menino vai ser um grande pregador, essa menina vai ser uma grande missionária. E alguns desses conseguiram adquirir um fundamento. Alguns desses conseguiram manter a sua identidade dentro daquilo que Deus tinha plantado no coração deles. E a gente viu chegar à idade adulta e ser de fato isso. Mas, meus irmãos, quantos e quantos nós estamos vendo que não sabem mais o que são? Que cresceram entendendo que só há um Deus e de repente estão em religiões pagãs, adorando entidades, incorporando entidades. Porque não sabem mais aquilo que eles são. O sistema babilônico entrou dentro deles.
Irmãos, essa estratégia não deu certo com Daniel e seus 4 amigos. E eu quero desafiar você, pai, e eu quero desafiar você, mãe, eu quero desafiar você, jovem, para que esse sistema não dê certo em você. Como é que você vai fazer isso? Entenda o seguinte: você está na Babilônia, mas ali não é a sua casa. Sai dela, povo meu. Essa é a palavra no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu. Você precisa entender que na Babilônia você é um agente infiltrado. Que mesmo trabalhando num sistema de comércio como é a grande cidade da Babilônia, que vende compra de tudo, até escravos, até corpos, até almas humanas, como é descrito no livro de Apocalipse, que mesmo que você esteja ali no meio, você está ali infiltrado, você não está ali para se beneficiar. Entenda que quem sustenta você não é o sistema desse mundo. É hora de você se desintoxicar daquilo que já contaminou você. O que alimenta você não é o sistema babilônico. Não é o sistema comercial do nosso mundo. O que sustenta você é Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, o Deus de cada um desses rapazes. Você precisa crer nisso e dar um passo nessa direção. Porque se você começar a andar conforme a banda toca, porque se você começar a aceitar aquilo que dizem a respeito de você, uma palavra para os pais que é sempre importante a gente trazer de volta. Tem muitos pais que estão sendo usados pelo sistema babilônico para introjetar nos seus filhos uma identidade que não é a de Deus. E como é que eles fazem isso? No momento da raiva, no momento do desespero, que o pai e a mãe não sabem como é que lida com um filho que está fazendo uma coisa errada. Ao invés de ter a sabedoria, buscar a sabedoria em Deus, troca identidade por comportamento. O filho não quer levantar, ele está sendo preguiçoso, mas ele não é preguiçoso. Mas o que a mãe faz? Levanta daí, seu preguiçoso! Já começa a amaldiçoar a identidade da criança. A filha contou uma mentira. Você precisa entender que Deus não fez ela mentirosa. A identidade dela não é de mentirosa. Não confunda identidade com comportamento. Mas o pai vira e fala: sua mentirosa, você contou uma mentira, você é uma mentirosa. Está introjetando uma identidade do reino das trevas, uma identidade babilônica na vida dessa criança. Eu te digo que uma menina que cresceu ouvindo que ela é mentirosa, ela vai chegar na vida adulta acreditando que ela é. O menino que cresceu ouvindo que é um porquinho, que é um porquinho, que é um porquinho, que é um nojento, vai chegar na vida adulta um porco, um porcão. Porque a identidade dele é uma identidade babilônica. Há dias para trás, o Senhor nos deu uma mensagem para pais também, em que Deus nos chamava a conhecer a qualidade que Deus colocou nos nossos filhos. Pai e mãe, não entra no jogo do sistema da Babilônia. Conheça quem o seu filho é para Deus e trabalha isso nele, porque tem um grande potencial. O seu filho, a sua filha são a elite do povo de Deus. Se é que existe, né? Se é que a gente pode falar. Mas a nata, aqueles que estão cheios de qualidade que Deus colocou, príncipes e princesas do Senhor. Entenda isso, trabalhe isso neles. Eles estão caminhando na Babilônia, mas eles não pertencem a ela. São agentes do reino de Deus infiltrados nessa terra. Deus não nos salva e nos leva na mesma hora, porque Ele tem um propósito com a gente aqui, caminhando no meio da Babilônia, por enquanto. Senão a gente aceitava Jesus e já subia na mesma hora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daniel entrou para a Babilônia para governar. Esses 4 rapazes
chegaram na Babilônia, como eles não foram contaminados, eles entraram para a Babilônia para governar. Nós somos reis, meus irmãos, terra. E quando um filho de Deus, ele não se contamina, ele está apto para governar aqui nessa terra. Ele está apto para resolver uma porção de coisa que o reino das trevas, que as pessoas do reino das trevas às vezes sonham em resolver e não conseguem. Eu creio realmente que bons políticos estão por vir nessa geração. Que excelentes professores estão surgindo nessa geração. Que todo tipo de profissional, médico de qualquer categoria, não contaminados pelo reino das trevas, pelo sistema babilônico, estão sendo levantados para governar no nosso meio, para dizer: venha o teu reino, venha a tua justiça, para trazer justiça à terra, até que venha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Eu queria nesse momento fazer 2 momentos de oração por você que ouviu essa mensagem. O primeiro é por você que é pai ou é mãe. Eu queria aproveitar esse momento que Deus está liberando essa palavra, tem colocado essa palavra nos nossos corações, para orar pela sua vida, porque eu creio que nessa noite tem algo que Ele quer fazer em você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vou falar como eu falo para as crianças. Olha aqui para os meus olhos azuis. É verde, né? Cada hora eu falo uma cor. Acho que é um de cada cor. A gente não ensina só com palavras. Na verdade, palavras influenciam muito pouco. A gente ensina com exemplo. Exemplo. Você quer que os seus filhos saiam do sistema babilônico? Sai você primeiro, dá o exemplo. Primeira coisa que você precisa fazer, mostra que o seu trabalho é importante sim, mas eles são mais. Mostra que o seu trabalho é importante sim, mas o reino de Deus e a sua justiça são muito mais, são prioridade na sua vida. Porque se você não mostrar, você está ensinando para eles que eles podem caminhar no meio da Babilônia como um babilônico. Que é legítimo ter outros deuses sobre a sua vida. Sai você primeiro do sistema babilônico, para que você possa guiar os seus filhos para a Nova Jerusalém, para cidadão do reino dos céus. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Pai, o que o Senhor tem para liberar sobre esses pais, sobre essas mães nesse momento? Em nome de Jesus, meu Deus, que venha surgir dentro deles, de dentro para fora, uma motivação, uma determinação como em nenhum outro momento da vida deles, meu Pai. Quase um desespero, meu Deus, para fazer a coisa certa diante dos seus filhos, para projetar os seus filhos para o reino de Deus, para fazê-los entender quem eles são para Deus. Meu Deus, se até hoje eles não tiveram a iniciativa, de sair do sistema babilônico por eles mesmos, que essa seja a noite que eles vão ter a coragem de sair por amor aos seus filhos, para que os seus filhos não se percam, por amor a eles, meu Pai, que eles venham sair completamente desse sistema das trevas. Mas vão viver de quê? Vão comer o quê? Vão comer menos, vão comer verdura. Vão viver de pouco para ser sustentado por Deus e ser mais forte
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama, Pai, uma grande força e determinação sobre cada pai, sobre cada mãe aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, e o segundo grupo que eu quero chamar aqui é o grupo dos jovens, crianças e jovens. Pode ser jovem casado também, tá? Vem para cá, vem aqui na frente. Eu entendo vocês. De vez em quando ainda descubro que eu já passei da idade de Jesus na cruz há muito tempo e fico aqui me sentindo jovem, né? Tem que ser um pouco realista nessas horas. Estendam as mãos na direção deles. Pai, levanta essa geração, Senhor. Destaca essa geração, meu Deus, das anteriores. A geração anterior deu bons frutos, meu Pai. Mas assim como a geração do mundo atual está mais perdida do que nunca, que essa geração de filhos esteja mais salva que nunca, meu Pai. Mais tratada que nunca, mais santificada que todas as anteriores, mais cheias da Tua palavra, mais cheios da Tua revelação, mais cheios do Teu poder. Levanta governantes aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, levanta profissionais que vão transmitir uma dignidade que esse mundo ainda não conhece, meu Pai. Em nome de Jesus, que esse número se multiplique, meu Pai, de jovens dispostos a serem até lançados na fogueira, mas não retroceder na aliança que tem com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, jovens dispostos a fechar a boca, a não se alimentar das finas iguarias do rei desse mundo, mas dispostos a confiar que o Senhor é suficiente para eles. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte.